Sabe aquela situação? A gente está num debate, tem certeza que o nosso ponto é o certo, mas, na hora de argumentar, parece que as coisas não se conectam direito. Pois é, hoje vamos abrir uma caixa de ferramentas de mais de 2000 anos, feita exatamente para deixar nossos argumentos mais afiados, mais claros, especialmente no meio de tanta informação e confusão que a gente vive hoje. Olha só o nosso plano. A gente vai começar com os tijolinhos básicos da lógica, depois vamos ver como eles se relacionam entre si, aí a gente aprende a montar argumentos que são praticamente a prova de balas e, por fim, como visualizar raciocínios mais complicados do dia a dia. Beleza, então? Para entender a lógica a fundo, a gente precisa começar pelo começo, pela menor pecinha possível, a unidade fundamental de qualquer argumento. O primeiríssimo passo para aprimorar o pensamento crítico é justamente esse: aprender a olhar através da fumaça, do discurso bonito e enxergar quais são as afirmações centrais que estão sendo feitas ali. Antes de construir um argumento sólido, a gente precisa saber do que ele é feito, certo? A matéria-prima são as proposições. Pensa nelas como se fossem os átomos do pensamento. E existem 4 tipos principais. O primeiro é a universal positiva, todo SAP. Tipo, todos os cães são mamíferos. Pega uma categoria inteira, a dos cães, e coloca dentro de outra, a dos mamíferos. Simples assim. O oposto direto disso é a universal negativa. Nenhum S é P. Por exemplo, nenhum cão é um réptil. Aqui, as duas categorias são totalmente separadas. Não existe nada que pertença às duas ao mesmo tempo. Aí a gente entra nas afirmações particulares. Algum S é P quer dizer que existe pelo menos um elemento que está nas duas categorias. Tipo, alguns cachorros são animais de serviço. Não são todos, mas pelo menos um é. E por fim, a particular negativa. Algum S não é P. Ou seja, pelo menos um membro de uma categoria está fora da outra. Por exemplo, alguns cães não são da raça Golden Retriever. Tá, agora que a gente já conhece esses 4 tipos de proposição, vamos ver como um gênio da antiguidade organizou tudo isso numa ferramenta visual que é, nossa, poderosíssima para revelar as conexões secretas entre elas. Esse é o famoso quadrado da oposição de Aristóteles. É basicamente um mapa visual que mostra como essas 4 afirmações se conversam logicamente. E é aqui que a mágica acontece. A tabela resume as regras do jogo. Pensa só, se a gente sabe que uma das afirmações é verdadeira, automaticamente a gente descobre o status das outras. Por exemplo, se todos os cães são mamíferos é verdade, a gente sabe na hora que a frase na diagonal, alguns cães não são mamíferos, tem que ser falsa. É um quebra-cabeça lógico. Muito bem. Agora que a gente já tem os blocos de construção e sabe como eles se relacionam, podemos finalmente começar a construir argumentos de verdade. O nosso objetivo aqui é a tal da validade. Um argumento válido é como uma promessa de ferro. Ele diz o seguinte: se as minhas premissas iniciais forem verdadeiras, então a conclusão tem que ser verdadeira. Não tem escapatória. E aqui vem o ponto que costuma dar um nó na cabeça das pessoas. Validade não é a mesma coisa que verdade. A lógica se importa só com a estrutura, com a conexão. Então, é totalmente possível ter um argumento válido, com uma estrutura perfeita, mas com premissas malucas e uma conclusão falsa. O que importa é se a cola lógica entre as partes funciona. E a estrutura clássica do Aristóteles para isso é o silogismo, um argumento super simples de 3 passos. Para a gente enxergar isso funcionando na prática, vamos usar os diagramas de Venn, aqueles círculos. E para ficar interessante, vamos pegar um exemplo da biologia. Primeiro a gente coloca a premissa maior. Todas as proteínas são polipeptídeos. Para representar isso, a gente apaga ou sombreia a parte do círculo das proteínas que está fora do círculo dos polipeptídeos. Ou seja, não existe proteína que não seja polipeptídeo. Agora a segunda premissa, a menor, que conecta os polipeptídeos com a sua função. Todos os polipeptídeos se dobram. De novo, a gente apaga a área que representa polipeptídeos que não se dobram. Certo, agora é hora da verdade, o teste de validade. A nossa conclusão é: todas as proteínas se dobram. Agora olhem bem para o diagrama. Sem desenhar mais nada, essa informação já está aí? As premissas que a gente colocou já forçaram essa conclusão? Sim, olha lá. A área de proteínas que não se dobram já foi completamente apagada pelas premissas. Isso é genial, porque mostra a beleza da dedução. A conclusão não traz nenhuma informação nova. Ela só torna explícito aquilo que já estava garantido pelas premissas. Mas, vamos ser sinceros, os argumentos que a gente encontra por aí raramente são tão arrumadinhos quanto um silogismo, né? Eles são bagunçados, vêm fora de ordem.
Então vamos para a nossa última ferramenta, que serve para mapear essa bagunça toda. Pega esse argumento político, por exemplo. É meio confuso, né? As peças estão todas aí, mas a conclusão veio primeiro, as justificativas depois, fica difícil de seguir o raciocínio. É nessas horas que um diagrama de fluxo vira um superpoder. Ele organiza a bagunça na hora. Funciona como um mapa, mostrando com certas qual ideia apoia a qual, até chegar na conclusão final. Não importa a ordem em que as frases foram ditas. Então, dos átomos do pensamento até os mapas para os argumentos mais complexos, esse kit de ferramentas de Aristóteles não é peça de museu, não. É para ser usado hoje. Para a gente conseguir analisar lógica, ou a falta dela que vemos todo dia nos jornais, nas redes sociais e até nas nossas próprias conversas. A pergunta que fica é: qual argumento vai ser o primeiro a passar por esse filtro?